Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 5 e essa a semana 4. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo. Se precisar falar comigo, pode me procurar lá no Instagram. Lembrando que a gente tem vídeo aqui todo domingo e que eu fiz uma playlist com os vídeos aí desde o PET 1. Então, se você estiver precisando de algum dos PETs antigos aí, pode procurar lá. Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Essa semana a gente vai falar aí sobre os movimentos de contracultura. E aí a gente tem um texto no PET de vocês que fala o seguinte: os movimentos contraculturais, como ficaram conhecidos muitos deles, agitaram as ruas, os salões de música, teatros, os jornais, as televisões, até mesmo os espaços das universidades. Muitos movimentos contaram com a participação e o protagonismo da juventude. Nas ruas, nas instituições e em tantos outros espaços, essas pessoas reivindicavam modelos alternativos de vida, questionando o que chamavam de cultura dominante. Então, por isso, contracultura. Então, a maioria desses movimentos aí vai questionar, né, o modo de vida, a forma como essa cultura dominante obrigava os jovens aí, né, a seguirem. O movimento hippie, o movimento do rock and roll, o movimento punk, movimentos feministas, pela igualdade de gênero, movimento gay, que mais tarde vai se chamar LGBT+, que também lutava por igualdade, movimentos estudantis, movimentos negros e tantos outros são alguns exemplos dessas importantes expressões culturais e políticas que ganharam bastante relevância nesse período, embora muitos deles já existissem. Então, esses são alguns exemplos de movimentos que surgiram na época, alguns já existiam e acabaram ganhando mais força, e alguns que continuam até hoje aí com bastante protagonismo, bastante importância aí, ok? Aos poucos, esses movimentos foram influenciando diversos países que também passaram a experimentar transformações importantes. Chamamos esses movimentos de movimentos sociais, já que são formas de ação coletiva que buscavam a transformação da realidade em que estavam inseridos. Ok? Vamos lá, agora a atividade número 1. Pesquise sobre esses movimentos e descubra mais informações. Em seguida, escolha um deles. Agora imagine que tem uma chance de voltar no tempo. Você teria a oportunidade de se encontrar com os participantes do movimento que você selecionou. O que diria a eles sobre os resultados dessas transformações? O que mudou? O que ainda continua parecido? Não esqueça de consultar o material que você tem em sua casa, em especial o seu livro didático. Confira sempre se a fonte de pesquisa em que você busca informações é confiável. Lembre-se, toda utilização de trechos ou ideias que não são suas deve aparecer entre aspas e com a referência de onde a informação foi retirada. Bom trabalho! Então, pessoal, essa atividade pede para vocês escolherem um desses movimentos que cita no texto, o movimento hippie, do rock and roll, o punk, os movimentos feministas, o movimento aí, de luta LGBT+, os movimentos estudantis, o movimento negro, e escolher um deles e pesquisar mais sobre eles. Ok? Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar e eu trouxe para vocês um exemplo aí do movimento hippie. Né? Quando que vai surgir o movimento hippie aí? Ele vai surgir na cidade de São Francisco, na costa oeste, lá dos Estados Unidos, e ele vai surgir aí na década de 60. O que eles lutavam, o que eles pregavam? O amor livre, o respeito à natureza, o pacifismo, né? Então a ideia de que não deveriam haver guerras, de que tudo deveria ser resolvido aí no diálogo, e uma vida mais simples, sem preocupações aí consumistas. Então, vocês já devem ter visto aí algumas fotos, alguns vídeos desse movimento hippie, né? As roupas que eles utilizavam, é um movimento bastante importante e que a influência dele ainda vem até hoje. E aí, vem a pergunta, né, da atividade 1. O que diria ele sobre os resultados dessas transformações, o que mudou, o que ainda continua parecido? E eu trouxe para vocês uma reflexão aí sobre isso. Olha só, da década de 60 até hoje, muita coisa mudou dentro da sociedade. Muitas reivindicações do movimento hippie foram atendidas, porém não totalmente. Embora tenhamos ganhos em relação ao amor livre, ainda existem problemas ligados a LGBT-fobias. Questões ambientais ganharam importância, porém discussões sobre o aquecimento global também estão em alta. Então, né, o movimento hippie aí lutou por várias questões, algumas delas foram resolvidas, mas outras ainda não. Né? Então, eles pregavam lá o amor livre. Hoje, a gente tem uma sociedade que é mais aberta à diferença, mas a gente ainda tem vários
crimes de ódio, preconceito, né, contra a comunidade aí LGBT+. Além disso, outra questão importante aí do movimento hippie eram as questões ambientais, que na época estavam crescendo e hoje são questões de grande importância, né? As discussões aí do aquecimento global mostram que não foi um problema que foi resolvido, mas a sociedade está mais disposta a discutir eles, beleza? Vamos aí à próxima. Atividade 2. A fotografia de Rosa Parks. Ela ficou conhecida por ter se recusado a ceder seu lugar no ônibus para uma pessoa branca, conforme obrigava a lei durante o regime de segregação racial nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, a gente vai ter esse regime de segregação que era legitimado pela lei, né? A lei, ela dizia o que brancos e o que negros deveriam fazer. Então, por exemplo, se você estava dentro de um ônibus e você era negro e chegava uma pessoa branca, você tinha por obrigação se levantar e deixar o seu local para ela. Você tinha que, de preferência, né, você era obrigado, na verdade, a ficar nos lugares do fundo do ônibus. Nos locais públicos, você tinha banheiros para pessoas brancas, banheiro para pessoas negras. E essa realidade dos Estados Unidos vai fazer com que nasçam lutas lá, né? Então as pessoas vão começar a lutar para acabar com isso, ok? Então, essa Rosa Parks, que a gente tem a fotografia aí, vai ser uma dessas mulheres que vai lutar contra essa segregação. Daí um dia que ela estava no ônibus, ela vai estar sentada, vai chegar uma pessoa branca para querer o lugar dela, e ela fala assim, não vou me levantar, é meu direito, assim como o seu, eu também pago passagem, então ela vai acabar sendo presa, e aí a gente vai ter, né, uma discussão muito grande na época, então ela é uma das pioneiras aí nessa luta da igualdade racial. E aí a gente tem uma pergunta aí no final, olha só. De que forma todas essas questões se relacionam com as questões dos direitos humanos no Brasil e no mundo? Sua resposta poderá levar em consideração sua leitura crítica do mundo social nos dias de hoje. Então, essas questões raciais ainda são pertinentes nos dias de hoje? Aí eu trouxe para vocês uma reflexão, né, uma resposta aí para vocês colocarem. Olha só, questões de preconceito racial ainda precisam ser discutidas, tanto no Brasil como no mundo. Movimentos como Black Lives Matter demonstram como o racismo ainda é um problema a ser enfrentado no mundo. E no Brasil observamos diversos casos de racismo. Então, recentemente, a gente teve esse grande movimento, né, que vai nascer lá nos Estados Unidos e vai se espalhar pelo mundo, que mostra a necessidade ainda de se discutir o racismo, a necessidade, a importância que se tem isso. Porque se precisa se discutir o racismo é porque ele ainda existe muito forte dentro da sociedade. E no Brasil isso não é diferente, né? A gente tem aí diversos casos de violência, a gente tem diversos casos aí de racismo que acontecem por aqui. Beleza? Bom, pessoal, a atividade 3, ela vai pedir aí para vocês fazerem uma biografia, na verdade, uma autobiografia. O que é uma autobiografia? É um texto contando a trajetória de vida de vocês. Então, é para vocês escreverem, é uma resposta pessoal. Para ajudar para vocês, eu trouxe algumas perguntas que vocês podem responder nesse texto, né? Aonde você nasceu? Com quem que você mora? Aonde você mora? Alguns acontecimentos importantes da sua vida, algum acontecimento que você julga ser relevante, o que você gosta de fazer, e também planos para o seu futuro, o que você quer fazer ainda, o que você quer que aconteça aí com você. Então, você pode fazer um texto aí contando algumas dessas coisas, isso aí vai ser a sua autobiografia, beleza? Bom, pessoal, então é isso, bons estudos, não se esqueça de se inscrever no canal, dá like nesse vídeo, se precisar falar comigo, me procure lá no Instagram. Muito obrigado, até a próxima, valeu!